meus amados em Cristo, vamos confessar ao nosso Deus o nosso louvor, a honra e a glória que Ele merece. Altíssimo Pai eterno, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Muito obrigado pela tua graça, pelo teu eterno amor. Eu peço que o Senhor ilumine a mente e o coração de todos os ouvintes que estão assistindo a esse vídeo. Que o Senhor penetre bastante, bem fundo, a tua palavra, que é mais penetrante e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E vá no interior do teu povo para livrar todos do jugo de escravidão. Vem com teu poder, Senhor, e com teu fardo que é leve, colocar no lugar da dor, do sofrimento e da depressão que tem afligido este povo há muito tempo. Pai Santo, querido e amado, alivia o teu povo de toda a dor, de todo o sofrimento, Pai. Penetra bastante, que no lugar da dor e do sofrimento abunde, meu Pai, o teu amor, a tua paz, a tua tranquilidade e tuas bênçãos. Porque todos já são abençoados pela graça do Senhor Jesus. E eu determino, em nome de Jesus Cristo, que todos já são abençoados com toda certeza. Você que me assiste, que me ouve, receba essa graça maravilhosa na tua vida, em nome de Jesus. Diga amém. Meus amados em Cristo Jesus, é uma honra estar com vocês novamente. Olá, meus amados em Cristo Jesus, graça e paz a todos. Vai aqui o meu grande abraço a todos que têm deixado seus comentários, tá bom? Eu quero mandar um forte abraço a todos vocês. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações do YouTube, certo? Convide um amigo, vamos reforçar esse canal, vamos juntos levar essa graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo a tantos corações aflitos, tantos que são escravos do sistema religioso evangélico. Então, em nome de Jesus, eu lhe peço, compartilhe com seus amigos no Facebook, no Instagram, convide uma pessoa, reúna sua família e vamos juntos desfrutar dessa graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem salvado e libertado a muitos. Amados, vamos falar do amor de Deus, que é um amor incondicional, não é verdade? O amor de Deus é incondicional, não pede nada em troca. Porém, o tema do nosso vídeo hoje é o troca-troca evangélico, né? Que fazem de Deus como se fosse um feirante. É o que tem acontecido hoje, ó. Os erros que você pratica não faz Deus deixar de te amar. Não é porque você comete seus erros que Deus deixa de te amar, não. Porque como Ele nos trata como filhos hoje, pela graça do Senhor Jesus, porque filho é filho, tanto faz ele fazer o bem como fazer o mal. Ele não perde a filiação de sua paternidade para os seus pais. Você sabe disso, que pai e mãe amam seus filhos errando ou não. Assim também é Deus. Deus, ele jamais vai deixar de amar você pelos seus erros. Porém, você é disciplinado, certo? Você vai apanhar até aprender. Até aprender a obedecer e ser fiel. Eu quero que você acompanhe comigo aqui na epístola aos Hebreus, né? Que fala sobre o amor de Deus por seus filhos. Capítulo 12 de Hebreus vai falar assim, ó. Acompanhe comigo. Capítulo 12, no versículo 5 diz assim, ó. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos?
filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por eles fores repreendido. Aqui o autor está falando uma mensagem que está lá em Provérbios. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, que para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Você entendeu aqui? Aqui Deus, ele está falando isso. Que nós temos que suportar a correção de Deus, como nos trata Deus, como filhos. Porque filho há, porque que filho há a quem o pai não corrija? Então, se nós estamos sem disciplina, se você não é corrigido, se você não é disciplinado, é porque você é bastardo. Como muitos estão aí, que vivem a prática dos seus males, dos seus erros no mundo, e não sofrem nada, nenhuma correção, nenhuma disciplina. Por isso vão fazendo, porque não são filhos. Porque não vivem a fé nesse evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós, você que vive a fé, você que é como um filho, que vive essa fé no evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, você é disciplinado. Você sempre será disciplinado pelo nosso Senhor Deus e Pai. Porque é assim que Ele nos trata como filho. Porém, a verdade é que muitos, a maioria dos evangélicos, se apoiam nas suas obras, né? Por quê? Porque acham que merecem alguma coisa, porque fazem isso, porque fazem aquilo. Mas o amor de Deus é incondicional. Não existe um troca-troca de Deus com seus filhos, com a sua igreja. De maneira nenhuma. Deus, ele não vive de só te abençoa se você fizer. Deus só te muda, Deus só te abençoa, Deus só vai te dar alguma coisa se você der primeiro. Isso não existe. No Evangelho da Graça do Senhor Jesus não tem essa barganha. Isso era coisa da lei. Que o povo só recebia o perdão, o povo só recebia a bênção se fizesse, se sacrificasse. Se praticasse aquele ato, se humilhasse. Você veja que muitos reis do passado se humilhavam quando viam uma situação difícil, quando viam o povo sofrer miséria, os inimigos cercando o seu reino. Então, se vestiam de pano de saco, jogavam cinza em suas cabeças e ficavam ali, se humilhando, pedindo perdão, pedindo o favor de Deus. Ali era a lei. Eles tinham que sacrificar para receber. Hoje não. Jesus Cristo sacrificou por nós. Ele se entregou por nós. Em nosso lugar, ele recebeu o castigo por nós. O castigo que nos traz a paz, já dizia o profeta Isaías, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Hoje, em sua graça maravilhosa, não dependemos mais de obras, da lei. Não temos que fazer de maneira nenhuma. Você veja que lá em Lucas, no capítulo 18, né, do livro de Lucas, o histórico, falando de Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré faz uma parábola. Ele passa uma parábola para o povo, falando que 2 homens subiram ao templo para orar. Era um fariseu e um publicano. O publicano é aquele que vivia de cobrar impostos, né? Que roubava o povo com seus, né? Tinha esses males, né, da época.
E o fariseu era aquele mestre da lei, guardador da lei de Moisés, que se achava o homem santo, o justo, o merecedor de tudo. E orava em pé, dizendo que era isso, que era aquilo, que não era que nem esse publicano, que é roubador, que é ladrão. Não, e o publicano não. Nem sequer levantava a cabeça, por quê? Porque não se achava digno de falar com Deus. E esse foi justificado para casa, e o fariseu não. Esse é um exemplo de muitos que vivem a lei hoje. Vivem de depender de suas obras. Se apoiam naquilo que faz. Ah, mas eu sou dizimista. Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo. E ficam a cobrar de Deus. Como se eles tivessem feito alguma coisa para Deus, que Deus viesse retribuir. Não, meu amado. Não, nada disso, está errado. Você veja que lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, diz que ele já nos elegeu antes da fundação do mundo. E nos santificou nele em amor. Ele nos elegeu antes. Nós não precisamos fazer nada. Antes de nós nascermos, Cristo já tinha ido para a cruz. No primeiro século da era cristã, no ano 33, nem sonhavam em ter Brasil, em ter países hoje que tem aqui na nossa América. Na Europa não existia nada. E ele, assim mesmo, se entregou por amor de muitos que não haviam nem nascidos ainda, nem sonhavam em existir. E ele mesmo assim, com seu amor incondicional, ele não pediu nada em troca. O amor de Deus é um amor incondicional. Não pede nada em troca. Não depende das tuas obras. Você não precisa fazer para merecer, porque nós não merecemos. Ninguém merece nada. Mas a graça de Cristo é essa. Um favor imerecido. Ninguém merece, mas ele nos amou. E esse amor nos resgatou da condenação da morte e do pecado, que era a lei que imperava na época. Não tem mais lei, não tem mais condenação, não tem mais juízo, não temos mais que fazer nada para merecer, porque tudo que fizermos hoje será em vão. Todas as obras que você faz dentro da sua instituição religiosa, como as suas campanhas, seus jejuns, suas orações, seus dízimos, tudo isso é em vão. Tudo que se faz hoje dentro das igrejas, que seja da lei de Moisés, do judaísmo, é em vão. Porque o sacrifício de Cristo já aniquilou tudo isso. Não existe mais, são obras mortas. São obras mortas. Por isso que ele diz aqui, que e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreza a correção do teu Senhor. Deus já vinha falando lá em Provérbios, porque o Senhor corrige o que ama e açoita aquele que recebe por filho. Tá vendo? Corrige quem ama. Se você está sendo disciplinado é porque Deus te ama. Ele não te pede nada para te amar. O amor de Deus é incondicional. Você pode ver que lá em Romanos, no capítulo 5 de Romanos, vai falar assim, que esse amor de Deus por nós, ele é magnífico. Porém, muitos têm trocado o amor, têm tirado o amor. Têm tirado o valor do amor de Deus. Tiram até de canções evangélicas, de palestras. No lugar do amor, coloca poder, coloca fé, coloca o ódio. Né? Levam as pessoas a viverem do ódio. Dizem que o amor não leva a nada. Dizem que amor é emoção, é sentimento. Não, amor é o sentimento mais puro que vem de Deus. É o que faz a diferença. Paulo já dizia que ele poderia ter todos os dons de livro, que ele poderia dar toda a riqueza do mundo que ele tivesse para as pessoas, para os pobres, que ele poderia dar o seu corpo para ser queimado. Se não tivesse o amor, ele não seria nada. E assim somos nós. Sem o amor de Cristo, você não é nada. Você se torna uma pessoa avarenta, presunçoso, soberbo, orgulhoso. E assim muitos se afastaram até dos seus parentes. Muitos se afastam da família, do pai, da mãe, dos irmãos, dos primos.
Não querem conversa com ninguém. Por quê? Porque vivem a defender uma fé falsa, a defender um líder religioso, ouvindo o que eles falam, obedecendo a leis de homens. Entendeu? Aqui diz assim, ó, no capítulo 5 em diante, ó, e a esperança, Romanos capítulo 5, versículo 5, ó, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tá vendo? Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, né? Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Você está vendo só isso aqui? O que ele diz aqui, ó? Porque Cristo, estando nós ainda fracos, nós nem existíamos, ele já morreu por nós, ó. Entendeu? Porque apenas alguém morreria por um justo. Tá vendo só? Pois poderá ser que pelo bom alguém morra, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco, ó, em Cristo, em que Cristo morreu por nós. Sendo nós ainda pecadores, Paulo falando lá aos romanos nessa época, né? Porque nós aqui depois da cruz já nascemos sem pecado. O pecado já foi aniquilado na cruz. Não existe mais pecado. Entendeu? E ele diz aqui, ó. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Entendeu, meu amado? Então não faz sentido esse toma lá da cá, esse troca-troca evangélico que você precisa fazer. Se você fizer a sua parte, Deus fará a dele. Se você não fizer, Deus não vai fazer. Você tem que dar o primeiro passo. Você dá o primeiro passo em direção a Deus e Deus dará outro. Não existe isso com Deus. Por quê? Porque hoje é graça. E na graça de Cristo não existe troca de bênção. Não existe aquilo que tem que fazer para merecer. Porque a graça é o favor imerecido. Não existe nada nesse mundo que se faça que possa comprar de Deus o que Ele já nos deu. Isso é um ato improvável. O sistema religioso vive de troca-troca. Toma lá da cá. Se fizer a campanha, Deus vai te abençoar. Se não fizer a campanha, é porque você não tem fé. É porque você está com o diabo. É porque você dá ouvidos ao diabo. É porque você é fraco. É porque você é incrédulo. E fica a criticar e fica a condenar. Isso não é o evangelho da graça. Isso não é o amor de Deus. O amor de Deus, ele cobre multidões de pecados. O amor de Deus, ele ultrapassa os limites do ser humano e torna tudo que era imperfeito, perfeito. Esse amor foi dado por Cristo na cruz, que antes de nós nascermos, já se entregou por nós. Isso é que é amor. Entendeu? E não é o que as igrejas pregam. Muitas não pregam o amor. Muitas rejeitam o amor de Cristo. Por quê? Porque se pregar o amor, não vai haver barganha. Não vai haver álibi para fazer as pessoas depositarem o que tem nos seus altares. Você está me entendendo? Essa é a verdade. O Evangelho da Graça está abrindo
a mente dos eleitos. Muitos estão cansados dessa escravidão. É uma verdadeira barganha. Querem que você esteja 24 horas dentro da igreja, por dia. Quanto mais você for à igreja, mais você é abençoado. Mentira. É para escravizar você. É para controlar você. A religião evangélica não gosta do amor. Veja que trocaram o amor. Filho é filho. Tanto faz você fazer o bem ou o mal, a tua mãe e o teu pai não vai deixar de ser teu pai. Não é porque você praticou uma coisa errada, você que é filho, não é porque você vive no mundo errado, que você vai deixar de ser filho do teu pai, porque a filiação no mundo, pela lei do cartório, te tem nas mãos um certo registro de nascimento, que a filiação diz que você é filho de fulano. Tanto faz você fazer o bem como fazer o mal. Não vai tirar a filiação. Não vai tirar o direito de paternidade. Teu pai será sempre teu pai, você fazendo o bem ou fazendo o mal. Assim também é Deus. Ele não pode voltar atrás. Ele já nos deu essa bênção. Ele já nos deu, ele já nos abençoou. Efésios capítulo 1, versículo 3. O qual nos abençoou. Já somos abençoados. Deus, ele é imutável. Ele é imutável. As bênçãos de Deus, os dons de Deus, o que Deus prometeu para nós, são irrevogáveis. Não pode voltar atrás, porque ele é justo, porque ele é pai. Sendo assim, se ele não nos amasse, se o amor de Deus por nós fosse por barganha, por troca-troca, ele esperaria que todo mundo nascesse primeiro, né? Não, tem que nascer todo mundo. Tu tem que fazer primeiro para me poder te amar. Não é assim que as pessoas fazem aí no mundo? O prazer da humanidade é ter um álibi para as suas obras. Tu me ama? Faz isso por mim. Tu me ama de verdade? Me dá isso. Se tu me amasse, tu me dava isso. Não é assim que o pessoal age hoje? Hã? Porque eu sou bom. Eles acham que só vai receber o amor de Deus se fizer o bem. Eles acham que só vai receber o amor de Deus, que só será filho se fizer a campanha, se for isso, se for aquilo. Não. Deus não é como o homem corrupto. E até os homens que são corruptos amam seus filhos, mesmo eles sendo do mal, quanto mais Deus. Não nos amaria. Porque o amor de Deus é incondicional. Ele não pede condições para amar. Se fosse assim, ninguém receberia esse amor e nem seria salvo. Muitos ficam se condenando, dizendo que Deus não me ama, achando porque pratica isso, porque pratica aquilo, porque vive no erro, porque não fez a campanha, porque não deu o dízimo. Deus não ama, Deus não é com ele, Deus não vai... Mentira, meu amado. A graça de Cristo Jesus nos deu essa garantia, já nos torna filhos, herdeiros com ele do seu trono. Filhos, herdeiros com ele, entendeu? E acham que só merecem a bênção de Deus porque faz isso ou faz aquilo. Não depende de obras. Não depende de obras. Gálatas. Vamos em Gálatas capítulo 5. Não depende de obras. Por que não depende de obras? Porque pela lei, pelas obras da lei, ninguém é justificado. Já dizia o apóstolo Paulo aos Gálatas, em sua epístola aqui, ó. Capítulo 5 de Gálatas, vai dizer o seguinte: estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de escravidão. Você está vendo aqui? Você tem que estar firme na liberdade que Cristo te chamou. Você foi chamado para a liberdade e não para a escravidão. Mas o povo vive escravo da religião evangélica. Dependendo de obras, fazendo tudo o que eles mandam para receber bênção. Coisa que o próprio Senhor Jesus já fez sem cobrar nada. Mas o crente não acredita. E vive a depender de obra. Para colocar-vos debaixo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Você está entendendo?
Paulo falando para os Gálatas, ó, se vocês voltarem à prática da lei de Moisés, circuncidando-vos, praticando, fazendo o que eles mandam, o judaísmo, Cristo não serve de nada para você. E é exatamente isso o que tem acontecido hoje, porque o dízimo, a fogueira santa, o altar, a campanha, o batismo nas águas, a Santa Ceia e todas essas oblações e obras que praticam dentro das igrejas são da lei de Moisés. Se você pratica tudo isso, isso quer dizer que Cristo não serve de nada para você. Era o que Paulo falou para os Gálatas aqui, ó. E diz mais, ó. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Os evangélicos praticam quase tudo da lei. Eles gostam, mas não querem circuncidar. Deveriam, né? Mas não querem, porque tem que cortar e tudo, né? Entendeu? Separados estais de Cristo. Versículo 4. Ó, separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Você que quer se justificar diante de Deus. Ah, Senhor, eu sou dizimista. O Senhor tem que me abençoar porque eu fui batizado nas águas. Eu fiz o jejum, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ficam a depender de obra. Mas Paulo fala aqui o quê? Ó? Que estão separados de Cristo. Os que tentam se justificar pela lei, pelas obras. Porque pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Nenhuma. Pelas obras da lei, ninguém é justificado. Nós somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. Entendeu? Olha só, porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Você está entendendo? Guardamos a esperança da justiça. Então, meu amado, aqui está mais do que claro que todos que praticam as obras da lei hoje, dentro das instituições religiosas, estão separados de Cristo. Entendeu? Separado de Cristo. Porque se fosse assim, você o desprezaria. Ou não desprezaria? Desprezaria. Por quê? Por causa das tuas obras. Entendeu? Por causa de suas obras. Como muitos fazem hoje no mundo. Muitos, quantos não desprezam o Senhor Jesus Cristo, o seu evangelho, o seu sacrifício? Por quê? Porque confiam no que fazem. Por quê? Porque agradecem, se baseiam, se apoiam naquilo que fazem. Dizendo que só tem um carro porque trabalhou, porque fez isso, porque fez aquilo. Que só foi abençoado porque deu o dízimo. Que só recebeu a bênção, que só comprou aquela casa, que só fez isso porque fez a campanha. Quantos não estão fazendo isso dentro das instituições religiosas? Quando vão dar o seu testemunho. Que conquistou a casa própria, que conquistou o carro novo, que conquistou a empresa, porque fez a campanha. Porque deu o dízimo. Porque eu sou fulano, eu sou não sei o quê. Desprezando o sacrifício de Cristo. Por isso que a graça do Senhor Jesus não tem nada a ver com obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Porque muitos estão se gloriando hoje. Muitos vêm há muitos anos se gloriando, se apoiando naquilo que fazem. E o evangelho da graça não tem obras. É por isso que muitos estão enganados. Muitos não têm a salvação eterna. Por quê? Porque vivem a depender do que fazem. Se apoiando na campanha que fez, no batismo nas águas, na Santa Ceia. Eu sou obreiro, eu sou diácono, eu sou bispo, eu sou o quê? Eu faço isso, eu oro não sei quanto. E ficam aí se orgulhando. Achando que as suas obras é que vão salvá-los. É que estão fazendo eles serem abençoados. Não é. Não é por obras, meu amado. Está aqui, ó. Separado estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, pelas obras. Pelas obras, meu amado. Tá vendo? Muitos fazem isso nesse mundo, achando que Deus é obrigado a abençoá-lo, a amá-lo,
porque você é dizimista, porque você é ofertante, porque você fez a campanha, porque você colocou tudo no altar, porque você fez isso, foi pro monte, foi não sei para onde, tomou Santa Ceia, batizou. Acha que por causa disso merecem. Ninguém merece nada. Tudo que você faz é em vão. Tudo que se fazem hoje é em vão diante da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está me entendendo? Em Isaías 49, 14, 15, fala o seguinte, ó. Pode, por acaso, a mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que venha desprezar o filho do seu ventre? Ali Deus estava falando com o povo de Israel, na época de Isaías. Mas isso serve para nós hoje, assim. Dá para dar dá para nós pegar um gancho nisso aqui. Deus falando, pode por acaso uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Ou desprezar o filho do seu ventre? Ainda que essa venha a esquecer-se do seu filho, eu, todavia, não me esquecerei de vós, disse o Senhor Altíssimo Deus ao povo de Israel. E hoje, na graça do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo fala que pela lei ninguém será justificado. Pela graça de Cristo, que não cobra nada, que não tem troca-troca, que não tem toma lá da cá, é que você é abençoado. Porém, quem vive debaixo da lei não aceita. Vive a desprezar o sacrifício de nosso Senhor amado Jesus Cristo. Meus amados, na graça do Senhor Jesus, nós já somos mais do que abençoados. Nós já somos. E essa mensagem aqui, ela é fantástica. Aqui tira todo o poderio dos cães gulosos, dos líderes religiosos que se apoiam em obras, que vivem de campanhas, cobrando do povo o que Cristo já nos deu de graça. Essa mensagem aqui, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e do 9, tira todo o prazer de vocês. Isso aqui é um clássico, é maravilhoso, meu amado. Olha só. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Entendeu? Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não tem nada a ver com obra. Não tem nada a ver. A graça de Cristo Jesus, ela é pura, ela é santa. O seu amor por nós é incondicional. Não pede nada em troca. Ele nos ama. Ele ama você. Deus ama você como filho. Independente se você faz o bem ou o mal, Ele ama você. Agora, se você vive em praticar o erro, você será disciplinado. Você vai apanhar até se arrepender, até se converter, até se entregar. Eu prefiro viver na paz do meu Senhor, obedecendo o seu evangelho, do que viver em disciplina, do que viver em sola, na peia. Não, meu irmão. Então aprenda. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esta é a mensagem de hoje para vocês. E eu digo mais uma vez, debaixo da graça de Cristo, você já é mais do que abençoado. Você não precisa viver nessa escravidão. Você não precisa viver dependendo de bispo nem de pastor, fazendo as campanhas dele, não. Pare de ser enganado. Vem para a graça você também. Receba o fardo de Jesus, que é leve. Que é leve, você já recebeu, você já é abençoado. Não precisa viver praticando essas obras, porque você está sendo contra Cristo. Todos os que estão da lei são contra o Senhor Jesus Cristo. Eu deixo o meu abraço para todos vocês. Obrigado a todos. Muito obrigado. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim é, assim será. E até a próxima.